Olá, pessoal. Eu me chamo Denise e sou a nova professora de Química de vocês. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso conteúdo de Química do primeiro ano, ok? Bora lá abrir a nossa apostila na página 52? E hoje a nossa aulinha será sobre os modelos atômicos e a estrutura da matéria. Você sabia que desde os primórdios da humanidade o homem já queria saber do que era feita a matéria? Chegou-se a acreditar que a matéria era composta por 4 elementos: a água, o ar, o fogo e a terra. Empédocles acreditava que tudo que existia graças a esses 4 elementos. Aristóteles, por sua vez, ele veio e disse que a combinação desses elementos podia gerar algo do tipo: se eu tivesse a combinação do fogo com a terra, eu tinha algo seco. Se eu tivesse a combinação da terra com a água, eu tinha algo frio. Se eu tivesse a combinação da água com o ar, eu teria algo úmido. E se eu tivesse a combinação do ar com fogo, eu teria algo quente. Na Grécia Antiga, a composição da matéria era explicada por conceitos mais filosóficos. Foi quando surgiu a alquimia. O primeiro modelo de constituição de matéria veio por Leucipo e seu aluno Demócrito, que trouxeram pela primeira vez a definição de átomo. Átomo, para eles, era algo indivisível. Aí então nós chegamos a outro modelo atômico, o modelo de John Dalton. O inglês John Dalton, ele dizia que o átomo ele tinha um aspecto, uma aparência de bola de bilhar, ou seja, aquelas bolas de sinuca, sabe, pessoal? Para ele, o átomo era uma esfera rígida, maciça, indivisível, indestrutível e homogênea. Dalton, por sua vez, ele criou 4 postulados, que está lá na página 56. Para Dalton, como eu disse para vocês, os átomos eram esferas. Cada elemento ele possui a sua massa específica e para Dalton a identificação do elemento químico era feito através da massa. Hoje nós sabemos que não é dessa maneira, e sim que a identificação de um elemento químico ele ocorre através do número atômico, ou seja, o número de prótons presente naquele elemento. Para Dalton, podia acontecer a combinação dos elementos químicos, que formariam compostos químicos. E para ele também, uma reação química, ela acontecia através do rearranjo de átomos. Por exemplo, se eu tivesse a mistura do hidrogênio com o oxigênio, eu teria um rearranjo desses elementos químicos, desses átomos, formando então a água. Então, a reação química ela acontecia através desse rearranjo. Aí vocês podem ver que tem 2 exercícios, né? Eles são exercícios bem simples, onde vocês podem ver que é um conteúdo que a gente já trabalhou. No exercício 1, por exemplo, eu tenho o modelo de Dalton, onde eu tenho esferas, onde cada cor representa um elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, ele é um cinza bem clarinho, o carbono já é um cinza bem forte, um grafite. O nitrogênio, eu tenho a cor azul, o oxigênio vermelho, o enxofre amarelo, o cloro verde. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para a estrutura e vão classificar em substâncias simples ou composta. Vocês já aprenderam isso, pessoal? Inclusive caiu na nossa provinha. Aqui, por exemplo, eu vou fazer o primeiro com vocês. Eu tenho um carbono, que é essa bolinha aqui no centro, mais cinza escura, e tenho 4 elementos verde, que é o cloro, representa o cloro, olha como vocês podem ver. Esse composto aqui, ele é classificado como substância simples ou composta?
Ele é classificado como uma substância composta, né? Porque ele tem 2 elementos químicos. Então, vocês vão escrever aqui, substância composta. Qual é a fórmula molecular desse composto químico? Nós temos um carbono e 4 Cl, certo? Então, esse composto, ele será o CCl4. Da mesma forma, vocês irão fazer os outros exercícios, tá bom? Tá bem facinho, vocês já viram esse conteúdo, então acredito que vocês consigam fazer. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do modelo de Thomson. Thomson, ele disse que o átomo, ele se parecia como um pudim de passas. Como a gente não tem ideia do que seja um pudim de passa, eu acredito que você não saiba, nunca deve ter comido. Vamos usar o modelo do panetone, por exemplo, onde eu tenho a massa e eu tenho as frutas cristalizadas. Então, para Thomson, a massa seria positiva e os elétrons, que seriam as frutas cristalizadas, ele tinha carga negativa. Nesse modelo, eu tenho um upgrade dos modelos com o surgimento dos elétrons, a descoberta dos elétrons. O experimento que comprovava a presença de elétrons no átomo foi realizado por Millikan em 1909, onde ele colocou uma gotinha de óleo imerso num campo elétrico. Crookes, por sua vez, ele criou um tubo de raios catódicos. Thomson decidiu testar os raios catódicos, onde ele tinha uma ampola selada com gás, ele aplicou uma DDP, uma diferença de potencial de 10.000 volts, mais ou menos, e esse gás, ele produziu um feixe luminoso, que é esse feixe aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui é um feixe luminoso que foi produzido no tubo de Crookes quando Thomson estava fazendo seu experimento. Esse gás produziu esse feixe de luz, esse feixe luminoso, que quando submetido a um campo elétrico sofreu um desvio, mas o que era esperado era que ele permanecesse em linha reta. Então, se Thomson, quando ele foi fazer esse experimento, ele tinha a ideia de átomo que foi descrita por Dalton. Então, se o que Dalton disse era tudo verdadeiro, o feixe de luz ele deveria seguir reto quando colocado dentro desse tubo. Mas o que aconteceu quando Thomson ele fez o experimento? Ele percebeu, olha como vocês podem ver, que não seguiu reto como ele imaginava, que o feixe de luz ele sofreu um desvio, um deslocamento. Então, diferente de Dalton, Thomson observou a natureza elétrica da matéria. Por que ele observou isso? Porque esse tubo de Crookes, ele tinha uma parte onde tinha um lado negativo e onde tinha um lado positivo. Quando esse feixe luminoso ele passou e ele sofreu o desvio, ele foi para o lado positivo, ou seja, automaticamente ele pensou, se ele foi para o lado positivo, significa que eu tenho algo no meu átomo que é negativo, por isso ele foi para o lado positivo, porque segundo a física, as cargas opostas, elas se atraem. Então, isso comprovou que o modelo de Thomson estava certo e que ele possuía, de fato, cargas negativas incrustadas na sua superfície. Millikan, com o experimento da gota de óleo imerso no campo elétrico, observou que a carga do elétron era de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vamos lá na página 59 agora.
Bom, gente, então conhecer a natureza elétrica da matéria permitiu que nós avançássemos não somente nos estudos referentes à eletricidade, mas também revolucionasse o desenvolvimento tecnológico no século XX. Então foi nessa época que Volta descobriu a energia elétrica, viu, pessoal? Aí nessa época também, pessoal, foi descoberto a radioatividade, tá? Como vocês podem ver, Röntgen, ele descobriu o raio-x. Então aqui nessa imagem vocês podem ver a radiografia da esposa dele, que ele fez tirando uma imagem da mão dela. E aí nós tivemos outros avanços. Nós tivemos o casal Curie, a Marie Curie, que descobriu também a radiação. Ela fez estudos seguindo os estudos de Röntgen. Ela começou a estudar o urânio e outros elementos como o tório, o polônio, o rádio. Então, ela deixou em cima de uma folha de papel urânio, colocou dentro de uma gaveta, e quando ela voltou, ela percebeu que ele tinha aparecido uma imagem no papel. Então, ela começou a estudar a respeito, e graças a ela, ela descobriu vários. Graças a ela, nós temos hoje em dia vários tratamentos, como a radioterapia, por exemplo, a tomografia, que foi a partir dos estudos que ela fez, né? Como ela trabalhava com elementos muito tóxicos, ela acabou falecendo muito jovem e não dando continuidade aos seus estudos, tá bom? E ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Bom, pessoal, lá na página 66, nós iremos dar continuidade agora ao modelo atômico de Rutherford. Rutherford e seus companheiros estavam fazendo testes, experimentos para tentar conseguir mais evidências de que o modelo atômico de Thomson realmente era válido. O que foi estudado foi o ângulo de desvio das partículas alfas que estão sendo emitidas nesse experimento aqui, ó. Então, como vocês viram, depois de Thomson, houve, como eu posso dizer, um avanço na tecnologia. Então, nessa época já se existia as partículas alfa, beta e gama. Desculpa, Rutherford, ele resolveu fazer um teste. Eles tinham esse aparelho aqui e Rutherford, ele queria comprovar que Thomson estava certo a respeito do átomo. Então, o que ele fez? Ele juntou uma galerinha aí, uns colegas dele, e foi pesquisar. Eles colocaram uma amostra aqui de polônio dentro desse quadradinho aqui, e aí em volta desse bloco de platina era emitido partículas alfas, que eram essas aqui. Aqui eu tinha uma folha de ouro e essa parte toda aqui, ó, era um círculo, uma fina camada de zinco e aqui uma fina camada de ouro. O que Rutherford observou? Que quando as partículas alfa elas passavam e atravessavam, ela tinha pequenos desvios, bem pouquinho do que ele já esperava que acontecesse, porque eles já sabiam que existia o elétron. Até que um dos colegas de Rutherford, chamado de Geiger, falou para Rutherford: e se olharmos ângulos abertos? Porque até esse momento, Rutherford só olhava esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Então, esse pedacinho aqui quase não sofria desvio. E aí, Geiger falou assim: ah, não, vamos aumentar isso aí, vamos
aumentar essa folha de zinco para a gente olhar vários ângulos, porque até nesse momento ele olhava apenas ângulos de 1 a 2 graus. Então, ele falou, beleza, então vamos fazer isso, já que você quer. Rutherford fez. Quando Rutherford fez, o que ele observou? Que alguns batiam e voltavam para trás, tinham desvios muito grandes. E isso não podia acontecer se de fato o átomo era como Thomson havia dito. Então, a suposição de Rutherford foi que o átomo era composto de uma região muito densa, uma região central composta por prótons, chamado de núcleo. Então, para Rutherford, com base nessa observação, os átomos deveriam ser rígidos no núcleo, e aí, por causa disso, ele teria colisões com o ouro, com os átomos de ouro, que fazia com que as partículas alfas elas tivessem um desvio, elas retornassem, como aconteceu com essa partícula aqui, que bateu na folha de ouro e retornou. Era como se ele tivesse batido no núcleo e voltado. Entendeu? E aí, cada vez que ele batia em algo duro, ele tinha um desvio grande. Então, Rutherford, ele falou que, bom, se isso acontece, então o átomo, ele possui uma órbita elétrica em volta do seu núcleo maciço. Deixa eu só localizar aqui. Então, para ele tinha o sistema planetário, que é como o sistema solar. Ele tinha um núcleo rígido com uma carga positiva e em volta dele ele tinha uma órbita elétrica com os elétrons. Só que aqui eu tenho uma falha no pensamento de Rutherford, porque se fosse da maneira que ele dizia, que era que os elétrons ficavam ao redor do núcleo em forma de elipse, o que ia acontecer com o passar do tempo? Conforme o elétron ia perdendo a sua energia, ele ia se aproximando cada vez mais do núcleo, porque o núcleo tinha carga positiva. Logo, nós teríamos um colapso, ou seja, tudo deixaria de existir. Então, o átomo, nós sabemos que isso nunca acontece. Então, o que Rutherford disse não foi tão favorável como gostaríamos que fosse. Aí, então, nós entramos no modelo atômico de Bohr. Então, Bohr, ele, sabendo do estudo de Rutherford, ele criou 4 postulados para ajudar aquilo que Rutherford já havia dito. Bohr, ele veio com a ideia de propor alguns postulados para poder resolver aquele problema do modelo de Rutherford, do possível colapso que nunca existiu entre os elétrons e o núcleo. Bohr propôs a seguinte solução. Para ele, o átomo, ele possuía camadas e possuía quantização da energia. Esses são os postulados de Bohr. O átomo, ele possuía camadas K, L, M, N, O, P, Q, que são as 7 camadas, né? Que vocês já devem ter visto no ano passado. Os átomos podem ter até 7 camadas. Por isso que lá na tabela periódica nós temos 7 períodos. Cada período indica o número de camadas que aquele elemento daquele período tem. Entendeu? Então, eu tenho aqui o número de camadas, o K, L, M, N, O, P e Q. E tenho a quantização da energia, ou a energia quantizada. Então, a energia não pode assumir qualquer valor, ela tem valores específicos. Por exemplo, se eu subo um degrau da escada, vamos supor que eu estou subindo uma escada, você conseguiria subir
3/4 de degraus dessa escada? Você conseguiria subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau e ficar em 40% do degrau meio que levitando? Você conseguiria fazer isso? Não, a gente não conseguiria fazer isso, certo? Por quê? Porque eu só consigo subir um degrau de cada vez e eu consigo subir ele de forma inteira. Então, para a energia de cada camada é a mesma coisa. Cada camada tem o seu valor de energia específico. São os níveis de energia de Bohr, entenderam? Então, eu tenho o átomo de Bohr com esses dois princípios. O átomo é dividido em 7 camadas e cada camada tem a sua energia específica. Então, a gente passa a ter o seguinte modelo. Eu tenho o núcleo, que vai ter o próton e nêutrons, que vai ser descoberto mais para frente. Ou seja, toda a massa do átomo vai ser concentrada no núcleo. Aqui, os prótons e os nêutrons, que foram descobertos em 1932 por James Chadwick. Aí, na região mais externa desse núcleo, nós temos os elétrons, a eletrosfera, como vocês podem ver no desenho aqui. Então, eu tenho o núcleo, eu tenho as camadas, e na camada, essas camadas aqui também é chamada de eletrosfera, e nessas camadas aqui, eu tenho os elétrons. Aqui no núcleo, o núcleo ele é responsável pela maior massa do átomo. É aqui que se encontra o maior peso do átomo, tá bom? Aí na região mais externa desse núcleo, nós temos os elétrons na eletrosfera, os elétrons que estão presentes em cada uma dessas camadas, e cada elétron presente em cada camada possui um nível de energia específica. Aí eu tenho um princípio muito bacana que eu posso explicar a coloração dos fogos de artifício. E isso ocorre, vocês já devem ter visto que quando a gente estoura fogos de artifício, dependendo do que tem dentro dele, do elemento químico que ele foi fabricado, ele tem uma certa coloração, ok? Esse princípio, ele ocorre através do princípio que chamamos de salto quântico. Quando eu pego um elétron e excito ele, ou seja, eu dou uma energia para esse elétron, ele vai para uma camada mais externa. E aí, quando ele retorna para o seu estado original, ou o estado fundamental, o que acontece? Se ele ganhou energia para poder mudar de camada, para ir para uma camada mais externa, quando ele retornar para sua camada original ou para o seu estado fundamental, ele tem que liberar essa energia que ele recebeu. Então, ele libera essa energia em forma de luz. Aí, assim, não necessariamente toda vez que um elétron mudar de camada e retornar para o seu estado, para o seu nível de energia original, não necessariamente eu vou ver essa luz que será emitida. Eu só vou conseguir enxergar a coloração se essa luz cair na região do visível, que é onde nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Aí, pessoal, nós temos os exercícios para fazer. Eu vou pedir para vocês. Deixa eu só localizar aqui rapidinho. Não tá abrindo a página do livro. Eu vou querer que vocês façam o exercício da página 73, da página 74 e da página 75 e 76.
Eu quero que vocês façam todos esses exercícios, tá bom? Aí nós vamos lá na página 79, onde nós vamos falar de um novo modelo, que é o modelo atômico quântico, que é o básico utilizado hoje em dia, tá bom? Então, a partir da hipótese do salto quântico, que fornecia fundamentos para entender as diversas cores emitidas pelos diferentes gases quando colocados na ampola de Crookes, os físicos buscavam um novo modelo para o átomo, que significaria uma verdadeira revolução científica. Assim emergiu uma física totalmente nova, a mecânica quântica, que foi pautada em cálculos matemáticos complexos, cujas leis e postulados desafiavam a credibilidade dos físicos enraizados na mecânica quântica clássica de Isaac Newton. O modelo de Bohr explicava satisfatoriamente o comportamento do átomo para o elemento de hidrogênio, que tem apenas um elétron ao redor do núcleo, mas faltava explicar os átomos dos demais elementos químicos. Desse modo, em sua representação, só podiam existir prótons no núcleo e um único elétron orbitando na eletrosfera. O modelo também não esclarecia completamente a estrutura do átomo, já que no núcleo haveria um problema relacionado à repulsão dos prótons. Foi nesse contexto que o físico britânico James Chadwick propôs a existência de uma partícula subatômica em 1932, com carga presente no núcleo. Apesar de não ter carga elétrica, essa nova partícula, chamada de nêutron, apresentava uma massa muito próxima à do próton, e sua função era exatamente equilibrar a carga existente no núcleo. Com as principais contribuições da mecânica quântica e considerando as três partículas básicas, elétron, prótons e nêutron, podemos representar um modelo mais completo que o proposto por Bohr. Então, aqui vocês podem ver na imagem, nós temos o núcleo composto por prótons e nêutrons, nós temos as camadas, a eletrosfera, né, que são as camadas, onde nós temos os elétrons orbitando ao redor do núcleo. A massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. A massa total do átomo corresponde à soma da quantidade de prótons e de nêutrons. Então, para me descobrir qual era o número de massa, qual é o número da massa de um elemento químico, eu tenho que somar. Então, A significa a massa, o número de massa do meu elemento químico. Eu tenho que somar os prótons mais os nêutrons presentes nesse elemento químico, então eu terei a massa do meu elemento químico. Henry Moseley, realizando estudos com raio-x, desenvolveu um método experimental que possibilitou a determinação da carga nuclear dos átomos. A carga nuclear está diretamente relacionada à quantidade de prótons no núcleo do átomo, uma vez que o nêutron não tem carga e cada próton apresenta carga relativa mais um. A partir daí, o número de prótons designado como número atômico e representado pela letra Z passou a definir os elementos químicos. Então, o número de prótons ele foi igualado ao número atômico, onde nós temos a identificação do elemento químico. Então, toda vez que eu tiver um elemento químico igual ao número de prótons daquele elemento, eu sei identificar de qual elemento
eu estou falando. Então, Z sempre vai ser igual a P, ok? Bom, pessoal, era isso o nosso conteúdo. Agora eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 83, da página 83, 84 e da página 85, ok? Eu estou à disposição de vocês. Por favor, leiam a apostila, assistam a aula com calma, vai fazendo os exercícios, não deixe acumular, tá bom, pessoal? E qualquer coisa eu estou à disposição. Foi um prazer falar com vocês. Até uma próxima, pessoal!